Você está preparado para morrer ou está com medo das consequências daquilo que você fez aqui nessa terra? E aí, povo? Hoje eu vou falar baixinho porque eu tô aqui no hospital, mas não se assustem, tá tudo bem comigo. Tô só aqui, ó, de acompanhante. Hoje, dia 27 de junho, mais um domingo maravilhoso. E para você que faz a leitura anual da Bíblia, os livros são Jó 8 e 10 e Atos 8, do 26 ao 40. E o tema do nosso devocional de hoje diz o seguinte: vida ou morte. É um tema bem propício para quem está no hospital, né? A leitura está em Gálatas 6, do 7 ao 10, que diz o seguinte: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E o devocional de hoje conta uma história que aconteceu lá em 2013. Um rapaz roubou o cadáver do próprio pai de 93 anos. E roubou o caixão e levou para casa esse cadáver, crendo que ele seria curado milagrosamente. Mas não aconteceu isso. Em vez de ver a vida do seu pai de 93 anos restaurada, ele acabou sendo preso. O apóstolo Paulo descreve a vida ou a morte que cada um colherá, observando que ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Em outras palavras, se você planta laranja, você não vai colher melancia, né? Paulo ainda diz que se vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos pecaminosos, colheremos dessa natureza ruína e morte. Então, se você está plantando pecado, plantando coisas ruins, você vai colher as consequências desse pecado. E não porque Deus é um Deus que ele quer se vingar de você. Não, você só vai estar colhendo aquilo que você plantou. Então, se você faz coisas ruins, as consequências dessas coisas ruins vão acontecer também. E não porque Deus quer se vingar de você, porque Deus não precisa disso. Você mesmo que colhe aquilo que você está plantando. E a morte que Paulo está se referindo aqui não é só essa morte física aqui da gente, não. É a morte espiritual. É anular aquilo que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você na cruz, que ele veio te dar a chance de ter vida e vida eterna, não somente essa aqui que nós vivemos na terra, mas é uma vida além dessa. Então essa morte não é somente essa morte física, é uma morte de vida eterna. Paulo ainda conclui seu pensamento incentivando-nos a caminhar com Jesus e fazer o bem. Diz ele: não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Pior do que viver as consequências das nossas más escolhas, de escolhermos ter mau caráter, de fazermos coisas ruins e andar no pecado, pior do que ter uma consequência desses pecados é a consequência de que tudo isso nos afasta de Deus, nos afasta de ter um relacionamento com Ele. Então, tudo aquilo que está te afastando de Deus, sabe aquela frutinha que está podre ali e está fazendo com que todas as outras em volta fiquem contaminadas também? Tire essa frutinha podre aí da sua vida, analise-se a si mesmo, vê aquilo que você está fazendo que está trazendo morte para você, não somente para você, mas para as outras gerações, e comece a plantar coisas eternas, coisas boas, coisas que vão durar não somente na sua geração, mas que os seus filhos, os seus netos vão colher, porque essa vida aqui é passageira, mas existe uma vida eterna. E essa certamente é que nós queremos viver. Abandone o pecado, abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Não porque Deus está se sentindo rejeitado e porque Ele precisa da sua aceitação, mas porque você precisa dele. Vamos orar? Pai, nos ensina a viver dias com os olhos na eternidade. Nos mostre tudo aquilo que tem causado morte e não tem causado vida a nós. Nos ajude, Pai, a sermos gratos e ter dias eternos. Amém.